Yeshua, 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 O Salvador e seu amor por nós, por Reginald Garrigou-Lagrange. Tradução de Margarida Ruchouf, cultor de livros, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Volto a insistir que é uma bela edição, vale a pena tê-la em mãos para acompanhar a leitura enquanto ouvimos. E também, caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, apoia-se o Vaquinha, os links estão no descritivo, centavos serão muito bem-vindos. Muito obrigada a todos que são apoiadores aqui do canal, seja via Apoia-se, via Vaquinha, os poucos e bons que contribuem, muito obrigada. Obrigada a todos os membros também. Veja você também a possibilidade de tornar-se membro. A mensalidade começa a apenas R$ 1,99 ao mês. Então, caso você possa, deva e queira fazer parte, clique no Seja Membro e veja essas possibilidades. Deixo o meu agradecimento a todos, a Márcia, a Sabrina, a Raquel, ao Pedro, ao ODS, a Daiane, ao Júlio, ao Antônio, o Marcos, a Joyce, Fox, Matheus, Rafael, Rubens, Helena, Camila, as Portas da Cidade, o Arcano, o Luiz, a Caroline, o José e o Padre Eduardo. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte dessa comunidade de membros aqui do canal. Obrigada a todos que já fizeram doações. Deixo meu agradecimento em especial ao Lira. Muitíssimo obrigada, que Deus realmente te seja tão generoso quanto você o é comigo. E com todos vocês, que a generosidade de todos vocês seja realmente recompensada por Deus. E que meu trabalho valha o tempo de vocês todos que aqui escutam, o dinheiro de vocês que doam, que me ajudam financeiramente a manter este canal, a fazer com que este trabalho seja possível. Então, que realmente Deus devolva e que o meu trabalho e os meus dons sejam utilizados de maneira que realmente sejam dignos das vossas doações, das vossas atenções e assim por diante. Tudo o que eu nem sequer sei que me dão. Então, muito obrigada mesmo. Eu peço para que, por favor, orem por mim e por todos nós, roguem a Deus por mim em especial, para que justamente eu possa fazer sempre esse trabalho de maneira tranquila,
que eu possa ter uma vida que me possibilite exercer os meus dons e cumprir a minha missão. Que eu possa continuar servindo a todos vocês. Se for a vontade de Deus, é claro. E eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E também a possibilidade de me auxiliarem comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Caso queiram alguma obra, inclusive, que lá não esteja, basta solicitar, que incluirei sem o menor problema. Obrigada a todos pela presença. Seguimos para o capítulo 2 da parte 1. Jesus, Filho de Deus, segundo os 3 primeiros evangelhos. Para penetrar na vida interior de nosso Senhor, é preciso escutar primeiro o testemunho que ele deu de si mesmo, sobre a sua filiação divina e a sua missão de Salvador. Começaremos por examinar esse testemunho tal como se encontra nos 3 primeiros evangelhos, escritos entre 50 e 70. Veremos em seguida nos Atos dos Apóstolos, escritos por volta de 63 e 64, como São Pedro, em seus primeiros sermões, declara Jesus, Filho de Deus. Em terceiro lugar, veremos o testemunho de São Paulo sobre a divindade de Jesus em suas primeiras epístolas, escritas entre 48 e 59. E, por fim, estudaremos, com esse objetivo, o Evangelho de São João, escrito entre 80 e 100, precisamente para defender a divindade de Jesus contra os primeiros hereges que a negavam. O estudo histórico dos evangelhos tem sua utilidade, sobretudo do ponto de vista apologético, para responder às objeções dos incrédulos e esclarecê-los. Mas ele não é absolutamente indispensável, pois os documentos primitivos poderiam ter sido perdidos e bastaria a tradição viva do magistério vivo da Igreja. Essa tradição oral precedeu a Escritura, e foi primeiramente por meio dela que a palavra de Deus foi transmitida por Nosso Senhor e pelos apóstolos. Sabe-se que muitos protestantes liberais que foram seguidos pelos modernistas sustentam que a divindade de Jesus não se encontra expressa nos evangelhos, mas que se trata de um dogma que a consciência cristã deduziu da noção de Messias. Eles acrescentam que, em todos os textos evangélicos, o nome de Filho de Deus equivale somente ao de Messias, e não significa que Jesus seja realmente e por natureza Filho de Deus. Muitos racionalistas, como Renan, B. Weiss, W. Wendt, A. Harnack, reconheceram uma certa filiação divina de Cristo, superior à messianidade, mas negam que Jesus, por essa filiação, seja verdadeiramente Deus. Renan, no final da sua Vida de Jesus, escreveu, abre aspas, repousa agora em tua glória, nobre iniciador. Tua obra está terminada, tua divindade está fundada. Doravante, fora do alcance da fragilidade, tu assistirás do alto da paz divina às consequências infinitas dos teus atos. Entre ti e Deus já não se fará distinção. Fecha aspas. Um pouco mais adiante, Renan acrescenta, abre aspas, para ter se feito adorar a esse ponto, é preciso que ele tenha sido adorável. A fé, o entusiasmo, a constância da primeira geração cristã não se explicam senão supondo na origem de todo esse movimento um homem de proporções colossais. A essa pessoa sublime, que todos os dias preside ainda o destino do mundo, é permitido chamar divina, não no sentido de que Jesus tenha absorvido todo o divino ou se identifique com ele, mas no sentido de que Jesus é o indivíduo que fez com que a sua espécie desse os maiores passos em direção ao divino. Fecha aspas. Entre os protestantes conservadores, muitos como F. Godet, na Suíça, e na Inglaterra Stevens, Gore, Otley, Sunday, defenderam nestes últimos anos a divindade de Jesus como expressa não somente no Quarto Evangelho e nas Epístolas de São Paulo, mas mesmo nos sinóticos. Para bem compreender o testemunho contido nos Evangelhos, é preciso saber que neles Jesus é chamado mais de 50 vezes Filho de Deus. E é importante determinar em que sentido essa expressão deve ser considerada.
Na Escritura, o termo filho é empregado em relação a outro homem, seja em sentido estrito, para designar aquele que nasceu de um outro, seja em sentido amplo, para designar um discípulo ou um herdeiro por adoção. Do mesmo modo, em relação a Deus, esse termo filho é empregado seja no sentido amplo, pelo qual se diz que os cristãos são filhos de Deus e vivem do seu Espírito, seja no sentido próprio e estrito, reservado para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, chamado no prólogo do Evangelho de São João, o Filho único que está no seio do Pai. Unigenitus qui est in sinu Patris. Iremos ver que, mesmo nos evangelhos sinóticos, Jesus é dito Filho de Deus no sentido próprio e estrito, o mais elevado, pois ele declarou possuir não somente como nós uma participação na natureza divina pela graça, mas a própria natureza divina com suas propriedades e seus direitos. A reserva de Jesus na manifestação de sua divindade. Mas é preciso observar que Jesus somente manifestou a sua filiação divina de modo progressivo. E mais ainda, quando São Pedro em Cesareia diz a Nosso Senhor em nome dos apóstolos: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, São Mateus relata que Jesus proibiu severamente aos discípulos dizerem a alguém que ele era o Cristo. Do mesmo modo, num dia em que ele expulsa os demônios, estes gritam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes proíbe severamente manifestar quem ele era. Igualmente, depois da transfiguração, Nosso Senhor diz aos 3 apóstolos que tinha levado consigo ao Tabor: Não conteis a ninguém esta visão. Por que essa reserva? Porque as almas ainda não estavam preparadas para receber uma revelação tão elevada e não seriam capazes de suportá-la. Jesus vê com efeito que muitos judeus compreendem as profecias apenas materialmente. Eles esperam um Messias temporal que restaurará o reino de Israel e lhes dará o domínio sobre os outros povos. Se Jesus tivesse desde o início do seu ministério declarado expressamente ser o Messias e Filho de Deus, teria excitado um entusiasmo meramente exterior nessa multidão ávida de prodígios e de posteridade terrena e de prosperidade terrena. Sua palavra não teria sido compreendida em seu verdadeiro sentido. Mesmo no final do seu ministério, Jesus irá dizer aos apóstolos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis agora suportar. Era preciso, portanto, revelar lentamente a verdade tão elevada do mistério da encarnação, na penumbra das parábolas. Isso era necessário para que as almas pudessem elevar-se pouco a pouco, tornando-se capazes de entender a mensagem divina. Vemos aí a humildade de Jesus. Ele tem em si tesouros infinitos, infinitos de luz, de amor, de poder. Mas se apresenta coberto por um véu. Não procura nunca despertar assombro ou admiração. Ele quer salvar as almas por um trabalho profundo e secreto que se dá no íntimo do coração. Longe de começar declarando sua filiação divina, como irá fazer no final do seu ministério antes de morrer, ele a encobre de certa forma, para que uma luz excessivamente viva, não ofusque, não cegue aqueles que ele deseja iluminar e formar. Ele os prepara progressivamente para receber uma luz mais intensa. Tudo isso é o oposto do falso maravilhoso que procura deslumbrar por seus prodígios. Há aqui uma grande lição. É preciso entregar pouco a pouco às almas a verdade que elas podem assimilar. Mas o testemunho de Cristo, inicialmente muito reservado, irá acentuar-se cada vez mais até tornar-se, nos últimos dias do seu ministério, totalmente claro e resplandecente para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Nos evangelhos sinóticos, Jesus manifesta primeiramente a sua divindade pelos direitos e privilégios que se atribui, e em seguida afirma cada vez mais claramente que é o Filho de Deus. Sigamos essa progressão ascendente, que é o coroamento de tudo o que continha o Antigo Testamento. É a plenitude da revelação que traz a marca autêntica das obras de Deus. Fortiter et suaviter, o poder e a suavidade. Os direitos divinos que Jesus se atribui.
Jesus atribuiu a si mesmo 7 principais privilégios que somente podiam pertencer a Deus. Em São Mateus e em São Marcos, Jesus se declara maior que o profeta Jonas, maior que Salomão, maior que Davi, que lhe chama seu Senhor no Salmo 109. Dicite Dominus Domino meo, sed extremis donec ponem inimicos tuos scabellum pedum tuorum. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. A esse respeito, Jesus dizia aos fariseus: se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém se atrevia a contestá-lo, acrescenta São Mateus. Jesus se mostra também maior que Moisés e Elias, que aparecem a seu lado no dia da transfiguração. Ele é maior que João Batista, como veremos por sua resposta aos discípulos do precursor, que os tinha enviado para perguntar: és tu aquele que devia vir? Ele se mostra mesmo maior do que os anjos, pois o Evangelho diz em Marcos capítulo 1, versículo 13, e em Mateus capítulo 4, versículo 10, que no deserto, depois da tentação, depois da vitória sobre o demônio, os anjos o serviam. E ele mesmo diz: o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Além disso, Jesus exige em relação a si mesmo a fé, a obediência, o amor e mesmo a renúncia a todos os afetos contrários e até o sacrifício da própria vida. Ao anunciar as perseguições dos 3 primeiros séculos, ele diz: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim irá salvá-la. Ao falar assim diante de seus apóstolos, Jesus sabia que eles sofreriam um martírio. Essas palavras, que se realizarão sobretudo durante as perseguições, seriam de uma insuportável presunção se Jesus não fosse Deus. Que profeta ousou jamais dizer: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim? Os santos, quanto mais se elevavam e quanto mais se elevam, menos falam de si mesmos. O seu eu se apaga cada vez mais diante de Deus. Como se explica então que Jesus fale assim com tal majestade de si mesmo? Ele, que é tão humilde a ponto de aceitar as piores humilhações por nossa salvação. Ele diz ainda, depois de ter convidado à perfeição o jovem rico, que não quis responder ao chamado: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por causa de mim ou do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, mesmo em meio às perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. São Tomás de Aquino, em seu comentário sobre Mateus, capítulo 12, versículo 30, vê nessas últimas palavras uma manifestação da divindade de Cristo. Somente Deus, observa ele, é o fim último para o qual todo homem deve tender, e é por isso que quem não está com Deus, quem não tende para Ele, está separado ou desviado dele. Por isso, dizia Elias: até quando claudicareis das 2 pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Mas continua São Tomás: um simples homem não poderia dizer: quem não está comigo está contra mim. Pode-se, com efeito, permanecer neutro ou indiferente em relação ao homem, mas não se pode permanecer neutro ou indiferente em relação a Deus, nosso fim último.
Se, pois, Jesus pronuncia tais palavras, é porque ele é superior a toda criatura. Jesus diz também, já no início do seu ministério, no Sermão da Montanha: Felizes sereis quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Por causa de mim. Isso é sofrer perseguição pela justiça e pela causa mais elevada. Assim, a recompensa por isso será grande no céu. Jesus não pede somente a obediência e a perfeita abnegação. Ele fala também como o legislador supremo, igual ao legislador do Sinai, que deu a antiga lei a Moisés para o povo eleito. Tendo vindo, com efeito, para aperfeiçoar essa lei divina e purificá-la das falsas interpretações dos rabinos, por diversas vezes ele se exprime assim: Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Da mesma forma, ele proíbe o divórcio que Moisés somente havia permitido por causa da dureza de coração dos israelitas e se declara Senhor do sábado. Ele também faz milagres em seu próprio nome, por meio de comandos. Diz ao paralítico, levanta-te e anda. Ressuscita a filha de Jairo, dizendo-lhe, Talita cumi, isto é, menina, eu te digo, levanta-te. Ressuscita também o filho da viúva de Naim, dizendo-lhe, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ele ordena ao mar agitado pela tempestade, cala-te, acalma-te. E o vento cessou e se fez uma grande calmaria, relata São Marcos. Então, tomados de admiração, todos diziam, quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Os apóstolos, ao contrário, fazem milagres em nome de Jesus. Pedro diz, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. É pelo nome de Jesus Cristo que este homem se apresenta diante de vós completamente curado. Jesus se atribui, além disso, o poder de perdoar os pecados, de curar as almas, de devolver-lhes a vida divina, poder que, como reconheciam os fariseus, não podia pertencer senão a Deus. Conhecemos esta cena relatada por São Mateus. Trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico, meu filho, tem confiança. Os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo, está blasfemando. O que significa que reconhecem que somente Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz-lhes, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, o que é mais fácil dizer, hein? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. A multidão, acrescenta São Mateus, vendo esse prodígio, ficou com medo e glorificou a Deus, que tinha dado tal poder aos homens. Ele diz ainda, vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. E muito mais, ele se atribui o direito de comunicar a outros o poder de perdoar os pecados, pois diz a seus apóstolos, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus se atribui não somente o poder de perdoar os pecados, mas também o de julgar os vivos e os mortos. Ele responde a Caifás, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos. Ele promete também enviar o Espírito Santo, dizendo aos discípulos antes da ascensão, eis que eu vos enviarei o dom prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Portanto, ele não é inferior ao Espírito Santo, que promete enviar. Por fim, Jesus aceitou a adoração,
da qual Pedro, Paulo e Barnabé e os próprios anjos no Apocalipse se declararam indignos. Vemos assim que Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, atribuiu a si mesmo 7 principais privilégios que não podem pertencer senão a Deus. Primeiro, ele é superior a toda criatura, maior do que Jonas, Salomão, Davi, Moisés, Elias, João Batista, e superior aos anjos, que são os seus anjos. Segundo, ele exige em relação a si mesmo fé, obediência, amor, até a renúncia a qualquer outro afeto contrário e até ao sacrifício da própria vida. Terceiro, ele fala como legislador supremo no Sermão da Montanha. Quarto, ele faz milagres em seu próprio nome. Quinto, ele atribui a si mesmo o poder de perdoar pecados e confere a outros, e o confere a outros. Sexto, ele também atribui a si mesmo o poder de julgar os vivos e os mortos de todas as gerações humanas. E sétimo, ele promete enviar o Espírito Santo, e sua promessa se realiza no dia de Pentecostes. Jesus não pode atribuir a si mesmo esses direitos e esses poderes, a menos que seja não apenas o enviado de Deus, o Messias, mas Deus mesmo. Ele o afirma assim, de um modo ainda velado, para preparar pouco a pouco as almas para receber uma afirmação mais explícita, que se tornará cada vez mais clara e mais forte, até o momento de sua condenação à morte. A filiação divina de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos. Nos 3 primeiros evangelhos, Nosso Senhor se atribui não somente os privilégios e os direitos que pertencem somente a Deus, mas por diversas vezes se declara Filho de Deus no sentido próprio e estrito, bem diferente daquele que convém a todos os justos. Em primeiro lugar, ele o faz ao proclamar felizes os humildes que respondem ao apelo divino. Lemos em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ele não diz somente como nós, Pai nosso, mas meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essas palavras constam também em Lucas capítulo 10, versículo 21. A autenticidade deste texto é admitida não somente pelos exegetas católicos, mas pela maioria dos críticos protestantes. O que se afirma aqui é a igualdade do Pai e do Filho, quanto ao conhecimento e à cognoscibilidade. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai é naturalmente incognoscível. Ele ultrapassa o conhecimento natural. E o mesmo quanto ao Filho. Mas eles se conhecem perfeitamente um ao outro. Essa igualdade no conhecimento, como observa São Tomás, supõe a consubstancialidade, ou a mesma substância divina. Em outras palavras, é a substância comum do Pai e do Filho que é dita incognoscível, uma vez que ultrapassa todo conhecimento natural. Se ninguém conhece o Filho senão o Pai, é porque, como o Pai, ele é inacessível a todo conhecimento humano criado, e, portanto, ele é Deus. Entre os modernistas, Loisy admitiu essa explicação tradicional deste texto, e mais ainda, ele observa que o seu sentido é substancialmente o mesmo destas palavras de João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o deu a conhecer. É a mesma revelação. Não há distância entre esse texto de São João e o de São Mateus, reconhece Loisy. Mas ele acrescenta, sem nenhum fundamento e contra quase todos os críticos, mesmo os protestantes liberais, que essa afirmação, embora contida em São Mateus e em São Lucas,
não é do próprio Jesus, mas foi-lhe atribuída pela tradição cristã. Uma segunda declaração semelhante se encontra na resposta de Jesus à confissão de São Pedro em Cesareia, relatada em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai, que está nos céus. Alguns críticos dizem que não se pode provar historicamente que Pedro, nessa confissão, tenha afirmado mais do que a messianidade de Jesus, porque suas palavras são assim referidas em Marcos capítulo 8, versículo 29, Tu és o Cristo, e em Lucas capítulo 9, versículo 20, Tu és o Cristo de Deus. É somente em Mateus que se lê, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, de fato, se não houvesse aqui senão as palavras de Pedro, seria difícil provar que elas afirmam mais do que a messianidade. Mas há a resposta de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai, que está nos céus. Por essas palavras, Jesus mostra que Pedro afirmou mais do que a messianidade, pois os sinais da messianidade já eram manifestos desde o início do ministério do Salvador, e muitos dos apóstolos já os tinham reconhecido. André, Felipe e Natanael já tinham reconhecido em Jesus o Messias, e foi por isso que o seguiram. E Jesus já tinha enumerado claramente os sinais da sua messianidade aos enviados de São João Batista. Portanto, a simples messianidade não exigia uma revelação tão grande quanto aquela de que fala Jesus nesta sua resposta a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai, que está nos céus. Essas palavras são equivalentes às do texto precedente de São Mateus, capítulo 11, versículo 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Pode-se dizer, se Pedro só pôde conhecer pelo Pai aquilo que afirmou sobre Jesus, é porque afirmou a sua filiação divina. Disso não se segue, porém, que Pedro tenha então conhecido pela fé a natureza dessa filiação divina tão explicitamente como ela será definida mais tarde pela Igreja. Uma terceira afirmação se encontra na parábola dos vinhateiros homicidas, relatada por São Marcos, São Mateus e São Lucas. Sua autenticidade é admitida pela maioria dos críticos, mesmo pela maioria dos protestantes liberais. Em São Marcos lemos: Jesus, na presença dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu para outra região. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda um outro, e aí se mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram em uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha, hã? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Tal é a parábola. E Jesus acrescenta imediatamente: Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. São Marcos relata então que os adversários de Jesus
Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e, deixando-o, foram embora. A aplicação dessa parábola dos vinhateiros homicidas era com efeito manifesta. Os servos do dono da vinha, enviados por este aos vinhateiros, eram os profetas. Jesus dirá claramente aos fariseus um pouco mais tarde: Vós sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Contemplai, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como haveis de escapar ao julgamento da hiena? Hein? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos e não o quiseste. Se, pois, os servos do dono da vinha são os profetas, seu filho querido é mais do que profeta e Messias. Ele é realmente seu filho. Essa parábola exprime exatamente o mesmo mistério que o início da carta aos Hebreus. Depois de ter muitas vezes e de muitos modos falado outrora aos nossos pais pelos profetas, Deus, nestes últimos tempos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual criou o mundo. É Ele o resplendor da sua glória e a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. O que é particularmente surpreendente na aplicação dessa parábola dos vinhateiros homicidas é que os sacerdotes da sinagoga, que a ouviram e compreenderam, eram aqueles que, por sua própria função, deveriam melhor conhecer as Escrituras, os sinais da messianidade e receber o Messias. Ora, são eles os que mais lhe resistem. Deus lhes oferece a plenitude da revelação e uma imensa glória, participar da obra de Cristo e entrar com Ele na vida eterna. Mas a essa glória totalmente divina, eles preferem uma glória totalmente humana. Ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e conservá-los. Segue-se que, querendo resistir à majestade divina, eles são oprimidos por sua glória, que deveria tornar-se a deles. Demasiadamente apegados a coisas ínfimas, às suas tradições humanas, à sua situação, da qual têm ciúmes, a sua alma não se abre para receber o dom imenso da salvação que Deus quer conceder-lhes. Assim, o sacerdote apóstata é esmagado pela grandeza do seu sacerdócio, por não ter recebido com humildade essa imensa graça. Deus derruba assim os poderosos e exalta os humildes. Deposuit potentes desced et exaltavit humiles. Os olhos de Zaqueu se abrem, enquanto os sacerdotes da sinagoga se tornam cegos. Deposuit potentes desced et exaltavit humiles. Uma quarta afirmação da filiação divina de Jesus se encontra na pergunta por ele feita aos fariseus: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: De Davi. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor, ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E Mateus acrescenta: Ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo.
A autenticidade deste texto é admitida pelos principais críticos liberais. O Senhor a que se refere o salmo citado por Jesus é superior a Davi e igual ao primeiro Senhor, Deus Pai. Uma quinta afirmação da divindade de Jesus se encontra em sua resposta a Caifás durante a paixão. Lemos em Mateus, capítulo 26, versículos 63 a 65. O sumo sacerdote disse a Jesus: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vos ouvistes neste instante a blasfêmia. Nessa resposta de Jesus, não é somente a sua messianidade que é afirmada, pois a simples dignidade de Messias não abrange a filiação divina e o privilégio de assentar-se à direita do Todo-Poderoso, o exercício do poder soberano. É por isso que Caifás rasga suas vestes e grita blasfemou, como lemos nos 3 primeiros evangelhos. Nesse ponto, eles são complementados pelo Evangelho de São João, onde, depois da cura do paralítico, lemos: Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Mais adiante, depois de Jesus ter dito: Meu Pai e eu somos um, lemos que os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Isso explica por que Caifás, conhecendo essas declarações precedentes de Cristo, questionou-o: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Finalmente, outro texto de João esclarece ainda os sinóticos. Durante a paixão, os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Certamente não teria sido considerado um crime que Jesus afirmasse a sua messianidade, pois todos esperavam o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Portanto, o que Jesus afirmava era algo superior à messianidade. Por fim, uma sexta afirmação da divindade de Jesus encontra-se em São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Após o relato da ressurreição do Salvador na fórmula do batismo, Jesus, aproximando-se deles, os 11 discípulos, falou: Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Assim termina o Evangelho de São Mateus. Todos os evangelhos, aliás, podem ser ouvidos aqui no canal. Todo o Novo Testamento, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. Loise, que sem razão legítima nega a autenticidade da fórmula do batismo como tendo sido anunciada pelo próprio Jesus, reconhece contudo que, abre aspas, o emprego desta fórmula é atestado pela Didaquê, e podemos crer que ela era universalmente adotada pelas igrejas no início do 2º século. Fecha aspas. Ora, nesta fórmula do batismo, o Filho aparece como igual ao Pai e ao Espírito Santo. Se não fosse Deus, ele lhe seria infinitamente inferior. Quanto às últimas palavras, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, elas prometem um auxílio divino, pelo qual se verifica a profecia de Isaías. Seu nome será Emanuel, que significa Deus está conosco. O que devemos concluir dessas 6 afirmações?
É preciso concluir contra os modernistas que, nos evangelhos sinóticos, as declarações de Jesus sobre a sua eminente dignidade ultrapassam a simples messianidade e exprimem a filiação divina, que lhe é própria. Além disso, essa filiação divina é superior à messianidade, não somente no sentido aceito por muitos racionalistas, como Harnack, ou Harnack, não sei, mas no sentido de constituir Cristo acima de todas as criaturas, igual a Deus e Deus Ele mesmo, segunda pessoa da Trindade. Esse é o sentido das palavras que citamos: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Igualdade de conhecimento. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo os sinóticos, como segundo São João, Jesus foi crucificado porque se tinha declarado Filho de Deus, igual a seu Pai. É preciso acrescentar ainda que em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel anuncia a Maria: o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E em Mateus, capítulo 3, versículo 17, se relata que quando Jesus foi batizado por João Batista, o precursor, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que é particularmente surpreendente é que a missão de Cristo não foi reconhecida por aqueles que deveriam ter sido os primeiros a reconhecê-la. E isso lança uma grande luz sobre o que significa uma missão divina. Abre aspas. A encarnação, diz o padre Clerc-Isaac, é uma missão do Filho de Deus no mundo. A encarnação é uma missão do Filho de Deus no mundo e se difunde através da multiplicidade dos ministérios eclesiásticos em todos os tempos. Fecha aspas. A Igreja continua assim a missão de Cristo. Ela é enviada por Ele e conserva o seu Espírito. O importante para nós é que sejamos dóceis à sua voz, que nos transmite a de Deus, e que por vezes, em meio a muitas armadilhas, muitos erros e muitas ruínas, nos conduz à eternidade.